Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Nannini, CEO da Royal Studio 23. É um prazer estar aqui e hoje eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo agora a ter seu próprio podcast. A gente da Royal Studio 23 oferecemos todas as ferramentas necessárias para você ter uma experiência completa e imersiva. Tudo isso dividido em 3 planos ou personalizado do seu jeito. Fala, meu amigo consultor! Tão bom estar aqui com vocês. Nosso segundo episódio. Eu sou Rafael Nannini e aqui é seu podcast que fala de arquitetura, engenharia e o mercado imobiliário. Eu estou tão feliz, estou tão grato. Foi uma delícia nosso primeiro encontro e hoje estamos aqui de novo com o meu braço direito na produtora, meu braço direito também na parte de arquitetura, meu amigo, um engenheiro muito capacitado, inteligente, onde a gente tem uma simbiose, uma troca maravilhosa. Hoje eu estou com ele, César Alexandre. Tudo bem com você, Cezinha? Opa, tudo bem? Beleza? Beleza, mais um. Beleza. Mais um, vamos Dessa pra vez, cima. dessa vez eu tô do outro lado da mesa. É isso aí. Como você está se sentindo? Ah, tô me sentindo lisonjeado. Você já está craque no podcast. Ah, com certeza. É uma coisa de tempo, né? Mas é gostoso. É uma prática que você curte fazer, tipo academia, essas coisas, né? Que o pessoal Eu fala. quero que você sinta assim, a gente vai estar trocando hoje. Hoje o tema é super bacana, super importante, mas eu quero que você também, as pessoas que estão assistindo, conheçam um pouquinho mais da tua pessoa, Sim. do teu trabalho e do meu ponto de vista também é uma certa homenagem a você. Uhum. A pessoa que você é, o profissional que você é, o meu parceiro e amigo. Não tinha como não fazer. Muito agradecido. Vamos para cima. Pessoal, antes da gente começar o programa de hoje, os nossos patrocinadores são a Unielas, Marcas e Patentes, pessoal boníssimo, maravilhoso, muito profissional, sério. Se você tem uma empresa e você tem que registrar o nome dessa empresa, tem que estar protegida. Se você tem uma ideia boa, você também tem que proteger essa ideia. Então, Marcas e Patentes, Unielas, tá? Quem mais está com a gente? A Nannini Arquitetura. Nannini Arquitetura é um escritório de arquitetura que faz projetos e também gerenciamento de obras, tá? Também é nosso patrocinador de hoje. Eles atendem desde espaços comerciais, residenciais, fazem todo o ciclo, todo esse processo de trabalho para buscar atender a sua necessidade, fazendo o melhor lugar do mundo, que é a nossa casa. Quem mais? Aí depois tem o teu, né? Mas depois a gente vai falar Sim. direitinho. Vamos É. entrar direitinho aí nesse Sim. papo, né? Sim. E o nosso institucional, né? Cara barbudão, cara bonito, que estava falando na vinheta aí anterior, né? O da Royal, Sim. né? Royal Studio 23. Gente, é uma delícia estar aqui. É muito bom. Não só nos retornos, em você poder mostrar teu trabalho, mas é uma delícia fazer podcast. Aqui na Royal Studio 23 você tem todas as ferramentas necessárias para fazer um material que te represente com uma qualidade excepcional. Aí eu queria que vamos fazer diferente. Hoje nós estamos falando da tua empresa, né? Você tem 2 empresas. Sim. Vamos fazer um merchan. Faz um merchan Sim. na tua empresa aí. A primeira empresa que eu tenho é a CAB Engenharia. Tá. Faço projetos, planejamento
Vou também explicar mais a fundo, conforme for o decorrer, né? De como funciona o método que eu utilizo para gerar a maior facilidade possível do projeto até a execução. E também trabalho com uma empresa de um amigo meu, Pedro Demarche, que fazemos consultorias em obras na parte de escoramento metálico, formas mistas ou metálicas também, Tá. e escadas, esses equipamentos que você loca em obra, né? Uhum. Aí depois eu vou explicar mais sobre, né, no decorrer, como que funciona o processo, qual é né, a importância de você ter, né, a GPA na empresa, porque vou dizer para você que a quantidade de dinheiro que é perdida ali de graça, sem uma gestão desses equipamentos em específico é absurda. Nossa, imagina. Deve ser a coisa de outro mundo. E até te pergunto, você é tão jovem, com tantas demandas, tantas empresas que você tem participação, você tem tempo para você, Cezinha? Ah, assim, eu tenho tempo, né? Geralmente no final de semana eu tento relaxar, né? Mas geralmente isso fica na cabeça, né? São muitas visitas, tem que ir na obra para verificar. Que é um trabalho que você tem na gestão principalmente é você verificar como é que tá o ambiente para ver se o ambiente não tá. O manuseio do material principalmente não tá defasado, né? Sim. Porque o que gera realmente a falta. Falta não, né? O que dá o maior prejuízo em obra é justamente que esses equipamentos locados, se você não cuida, a locatária te cobra muito caro. Serviço, se você perdeu a peça, você deu PT na peça. Caramba, meu, que responsa, hein? E o manuseio em si, ele é importante por causa que, às vezes, a mão de obra não compreende quão caro é tudo aquilo. Que nem, por exemplo, tem uma obra que você vai ver, tem 200 toneladas de equipamento. Aí você fica pensando, pô, mas quanto será que isso equivale? Deve ser o quê? 200 mil reais, né? R$ 1 por quilo? Negativo, é R$ 35 o quilo. Meu Deus do céu. Mas segura É, um pouco, nós já vamos começar. sim. Acho que tomou um café antes de começar o programa Tomei um aqui, café hein? maravilhoso aqui do nosso Maravilhoso, produtor. hein? Ó, antes da gente estar começando, eu quero dar um salve, uma chamadinha aqui. Eu quero desejar feliz aniversário para o B2, nosso parceiro, nosso amigo. Muita saúde e felicidade para sua mãe também, Leila. Muita saúde e felicidade para sua mãe, Cris. Sim, sim, eu também fiz aniversário. É isso aí. Um beijo, dona Cris. Filho maravilhoso que você criou, responsável e próspero, né? Sim. Caramba. Nosso tema de hoje, Uhum. César, como a tecnologia colabora hoje para a criação de projetos e gestão de obras. Sim. Nós vamos falar sobre isso hoje. Mas, primeiro, eu quero te fazer uma pergunta. Uhum. Como começou a sua história na engenharia? Então, quando eu era mais novo, né? Eu gostava muito de um jogo. Porque você vê que tem um link muito forte entre videogame e o que eu gosto de fazer na vida. Eu gostava muito do jogo The Sims, né? Que algumas pessoas conhecem. Sim. E ali eu gostei da parte de construção. Aí na parte de construção, eu me via falando, tipo, nossa, eu gosto de construir coisas, casas, essas coisas Que assim. idade você tinha? Nossa, era The Sims 1. Não conhecia. Eu jogava ele no computador branco, cara. Nossa. Aqueles computador branco de tubo Que ainda. idade que você tá? Eu tenho 29. Isso daí deve ter sido quando eu tinha uns 7, 8 anos, por aí. Então já faz uns 20 anos. Caramba. E a partir dali eu comecei a gostar disso daí. Só que nem, quando você começa, né, ainda mais no The Sims, né, você tem um terreno, por exemplo, desse tamanho, você faz a casa, tipo, desse tamanho e não sabe fazer nada, né? Questão de móveis ou a distribuição dos cômodos, é uma porcaria. Aí depois disso eu fui criando o gosto, eu sempre gostei de conta, matemática, física, essas coisas, então eu falei, tipo, eu acredito que eu me encaixo mais na parte de engenharia. Então eu comecei primeiramente cursando um curso de tecnólogo de edificações na FATEC. Uhum. Lá tomei muita porrada, é bem difícil. E depois finalizei o bacharel de engenharia civil. Tá. Tenho pensamento se ainda penso ou não fazer arquitetura, mas não sei, né? Eu meio que meço isso daí, mas às vezes vale mais a pena eu focar mais, né, na parte minha de Eu gerência de ia, projetos. eu ia até te perguntar se você, na minha época, eu fiz teste vocacional e ia até te perguntar, né? Uhum. Te conhecendo.
Eu acho que você é um grande engenheiro, mas você tem características de arquiteto, né? E nós vamos falar sobre isso nesse programa Sim. mais para frente, né? As diferenças de cada área. Uhum. Mas elas, com certeza, elas são complementares. E sim, existe Uma vamos rixa? falar, uma rixa, uma rivalidade, mas existe uma brincadeira. Existe uma frase que eu já peguei uma vez, É. muito boa, que fala que quanto mais bonito é o projeto, mais o arquiteto e o engenheiro se odeiam. Por causa que é aquela competição interna, né? O arquiteto ele faz aquela coisa assim que você fala, meu Deus do céu, cara. Porque assim, a arquitetura é muito importante, por isso que eu gosto também da arquitetura. Não só da. Porque assim, eu até falo isso sério, se todos os edifícios no mundo fossem feitos por engenheiros civis, a gente já teve só caixote. Ia ser só quadrado. Quadrado, 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 porque é fácil fazer quadrado. O arquiteto ele ousa, ele traz um pouco mais de revolução dentro do processo criativo. Pessoal, vocês de casa é o engenheiro que está falando. É, Eu ainda não falei nada. Continua, pô. não, mas é porque assim, existe realmente no começo, tem muitas pessoas que elas gostam de construção e elas ficam, né, defasadas nessa parte. Sim. Arquitetura ou engenharia. A engenharia, na verdade eu acredito que as duas coisas são muito parecidas. O arquiteto, logicamente, ele começa todo o processo do design, né? Só que tem muitos arquitetos que tocam obra mais do que projetam, ao mesmo tempo que você tem engenheiros que tocam menos obras e projetam mais. Então é muito complexo isso, né? Ó, eu vou te falar uma coisa. O nosso primeiro episódio foi com meu pai. Sim. Ele é arquiteto e era coordenador dos Sim. engenheiros na construtora que ele trabalhava. Eu também, a gente vai ter a oportunidade de chamar um amigo meu, Uhum. arquiteto, que foi morar lá para Portugal e acho que morou uns 3, 4 anos e voltou e vai ser um convidado nosso ainda dessa primeira temporada. Uhum. Para mim, ele é engenheiro. Então. Age como engenheiro, pensa como engenheiro, só que nós vamos ilustrar como que é agir como engenheiro, como que é, né, pensar como engenheiro, né? Então, assim, não desmerecendo ou desvalorizando, mas eu acho que, assim, são áreas complementares Sim. e que não existe nem melhor nem pior. Existe o bom Exi- arquiteto, na- o bom é, engenheiro eles e... precisa, né, os dois precisam um do outro, na realidade. Sim, Não tem como fugir disso. com certeza. Mas às vezes a pessoa quer saber, tipo, pra onde que eu me encaixo. Na realidade, você acaba se encaixando nos dois, mesmo sendo engenheiro ou mesmo sendo arquiteto. Porque você sendo arquiteto, você tem Os ciclos se esbarram, né? você sendo arquiteto, você precisa começar a aprender. Preciso colocar o pé no freio às vezes. E o engenheiro falou, tipo, preciso ser um pouco menos careta Sim. para fazer um negócio mais legal. Eu, com o meu trabalho na parte de engenharia, quando eu faço projetos, essas coisas, eu geralmente eu penso, lógico, em todas as partes de segurança, como que vai executar, se é possível executar, mas eu gosto também de pensar na parte estética, porque querendo ou não é importante. Sim. Ainda mais quando você desenha casa, né? Casa ou reforma de algum apartamento. Porque querendo ou não, não adianta você fazer uma coisa que é segura, mas é feia. Porque pensa, a pessoa vai estar lá o dia inteiro na casa dela olhando aquele ponto, né? Sim. Ela pode acabar se acostumando, mas tá ali. Tô me segurando, mas a gente já vai se degladiar. Sim. Arquitetura versus engenharia. É. Mas assim, o que você mais gosta sendo engenheiro? Qual a parte, vamos dizer assim, a cereja do bolo no teu ciclo de trabalho hoje? O que você mais gosta sendo engenheiro? A parte da engenharia é muito gostosa, porque ela tem uma questão de expectativa. Então você vê um projeto, que é um papel, e você vê aquilo virar uma coisa na vida real. É uma satisfação muito grande. Eu consigo até às vezes colocar em analogia que é como você vê tipo um filho crescer. Então, por exemplo, você vai lá, começa, você faz o projeto, tá ali naquele, né, naquele Natal, né? Aí depois você faz a fundação, o prédio vai subindo, ele vai evoluindo, as atividades vão entrando. Então é uma sensação gostosa de você ver que, tipo, pô, passaram ali 3 anos de obras, está pronta, né? É útil. Eu mesmo trabalhei em obras do metrô, por exemplo. E hoje em dia eu utilizo as linhas cujo eu trabalhei. E é muito engraçado você ver que, tipo, pô, 6, 7 anos atrás, isso aqui era um canteiro de obra cheio de pó, um monte de coisa jogada pra cima e pra baixo. Hoje em dia é uma estação que passa milhões de pessoas, né? Então essa sensação ela é bem gostosa.
cara. E hoje você atua, trabalha em quais empresas e qual a sua função, assim, para ter o pessoal de casa entender? Eu trabalho agora na parte de gerenciamento. Tá. Então eu gerencio, como eu falei, os equipamentos locados, né? Também faço o gerenciamento das obras, acompanhamento, verificação de cronograma, faço o próprio cronograma também, faço orçamentos prévios Tá. e também faço o projeto. Projeto executivo pode da parte da arquitetura, os complementares e tudo. Tanto que assim, a parte que eu na empresa da CAB, né, que é a minha empresa mesmo, e a GPA que eu sou coligado, a GPA é mais a gestão dos equipamentos locados. Tá. Para que é você eu crio regras, dou treinamentos, converso com os engenheiros de produção das frentes da obra para eles cuidarem do equipamento, sempre fazer triagem antes de devolver, porque tudo que você deixa, que nem, por exemplo, você acabou de desformar. Você não pode desformar as coisas quando tem toda aquela nata de concreto encrostada nos postes, no escoramento e tudo mais, e mandar de volta para a locadora. Os caras vai cobrar um fígado pra arrumar, às vezes ele tem desempenho, um monte de coisa. Na parte da CAB, eu trabalho com um processo que eu criei, que na verdade lá fora tem bastante, que é o Lean, né, que é o Lean Management, né, o Lean Project. Que é basicamente você criar uma cadeia de produção para tentar industrializar mais essa construção, porque no Brasil a construção de qualquer coisa é muito artesanal, Sim. bem artesanal. Bem artesanal, né? Não é nada industrializado. Sim. Então demora, geralmente tem um valor elevado. Então a busca de você fazer um processo padrão para você construir alguma coisa é muito importante para você diminuir o tempo e né, diminuir os riscos também. E também com toda essa parte segura, né? Você consegue lançar mais rápido o empreendimento. Às vezes você pode cobrar mais barato, né? Então você fica mais economicamente viável para as pessoas comprarem e tudo mais. Que começa pelo pneu. O primeiro estágio seria o design. Então, o primeiro estágio sendo o design, você tem o arquiteto, ele desenha, aí depois passa os complementares, aí você tem um anteprojeto, executivo, tudo mais. Tem as revisões, né? As Elas revisões, são presentes, elas elas existem. sempre estão as revisões, né? Aí depois que você tem tudo, porque, por exemplo, qual que é o processo? Você tem um projeto arquitetônico. Então, tem o projeto arquitetônico e você tem que ter o arquitetônico, especificações, memorial quantitativo e descritivo. Sim. Estrutural, mesma coisa. Para quem está ouvindo aí de casa, é o seguinte: todos são os dados Uhum. para aquele bolo gostoso ficar realmente do jeito que a receita pediu. É, Então, assim, quando a gente tem um projeto bem definido, detalhado, bem, vamos dizer assim, cheio das informações, a margem de erro diminui. porque assim, pra mim a parte mais importante, querendo ou não, em qualquer coisa que vai ser feito com o projeto, é o levantamento de necessidades. Isso é tudo. Fala para o pessoal de casa o que é levantamento de O necessidades. levantamento de necessidades é quando você vai conversar com o sponsor, que seria o cliente, né, o cara da grana, Sim. e você vai e você vai conversar com ele sobre o que ele quer fazer, porque ele Qual é que a vai necessidade dele? qual é a necessidade, que nem se for uma residência unifamiliar, que é uma casa para uma pessoa. Você vai conversar com ele sobre isso, é mais um trabalho do arquiteto, por exemplo. Que é tipo perguntar, os cômodos você quer, os quartos, vai ser suíte, não vai ser suíte, vai ser sala conceito aberto, não conceito aberto, vai ter copa, não vai ter copa. Qual que é a Quer, necessidade daquele ser, daquela pessoa, né? sim, então você faz o levantamento de necessidades. Isso é a base do projeto. Então se você erra ali, ou você deixa alguma coisa ali passar, dali pra frente não vai ser. Isso lógico que você tem, que nem você falou, a chance das revisões. Sim. Mas se deixar passar, isso percorre até o final. Quando a gente fala em revisão, são atualizações do projeto, né? Que às vezes acontece. Sim, mas às vezes a pessoa falou, quero. Porque às vezes ela quer uma representação gráfica de alguma coisa. Por isso que quando a gente for conversar sobre a produção virtual, por exemplo, é importante porque a pessoa tem uma visão muito melhor sendo 3D, não 2D, né? Sim. Então ali você consegue diminuir. Então, depois que você faz toda essa receita na parte do design, você passa para a parte de planning, que é o planejamento. Então, todos esses dados, os desenhos e tudo mais, vai para essa parte de planning.
e a pessoa faz um cronograma e o orçamento disso tudo. Quando você tem um orçamento, o cronograma, todos os projetos bonitinho, com especificação, memorial quantitativo, descritivo, tudo certinho, aí você passa para a construtora, que é o building. Aí você começa o processo de construção, que é o gerenciamento da obra. Então, você tem um cronograma, então você sempre vai ter uma, como é que fala? Uma agenda semanal. Então, olha, essa semana aqui a gente tem que fazer isso. E é importante sempre fazer reunião com os encarregados, né, na obra, porque você tem que saber se aquilo foi feito ou não foi feito. Para você saber como que vai ser a semana que vem. Tipo, putz, atrasou isso aqui. Aí você precisa ver se atrasou, não atrasou, se é caminho crítico, né? Porque isso também é uma coisa que você aprende na faculdade sobre caminho crítico, né? Então as pessoas já ouviram falar disso daí, se já passaram por obra. Caminho crítico, ele é o caminho que tem no projeto que se atrasou essa atividade, ferrou. Atrasa tudo. Sim. Então, geralmente, quando você usa, né, que nem como softwares que vocês que nem o Project, quando ele te mostra o caminho crítico, ele coloca as atividades em vermelho, pra você saber, ó, isso daqui não pode atrasar. Tem que fazer. Isso você tem que fazer hoje. Se não fizer hoje, se fizer amanhã, a obra ia durar 1 ano. Vai durar 1 ano e 1 dia. Porque esse dia passou. Sim. Agora, Cezinha, queria te falar uma coisa. Como é bom ouvir do cliente final Uhum, que o cara não tem pressa da concepção do projeto, né? uhum, Porque geralmente a gente até tem isso padronizado, independente do que for, se é comercial, se for um projeto residencial. Geralmente as pessoas têm muita pressa. Se você que está reformando ou quer reformar a tua casa, o teu espaço, não estou falando que, vai demorar muito tempo para fazer o projeto, mas é mas bom. não tenha É. pressa de conceber o projeto, porque o projeto é o principal. A execução, vamos supor, vou fazer o projeto agora, deu um negócio aí, não vou poder tocar a obra agora, mas vou fazer depois. O projeto está lá, Sim. entendeu? Então, assim, até um professor meu da faculdade falava assim, ele era japonês, ele falava, você sabe porque o Japão é tão evoluído? No geral, né? Uhum. O tempo deles era totalmente diferente do que acontece pra gente hoje, né? Uhum. Eles demoravam mais ou menos 1 ano, 2 anos para fazer o projeto Uhum. e fazia as obras, executava meses. Sim, E a gente é o contrário, né? a gente Aqui no Brasil é o contrário. é, que nem, por exemplo, o que você falou sobre o projeto ser importante sim, é vital, porque, que nem eu falei, você tem essa linha de produção, que é o desenho, planejamento e construção. Sim. Se você ferrou no desenho, o planejamento ferrou. E a execução também vai ferrado, porque se você errou no desenho, o planejamento vai estar, o orçamento e o cronograma. Então, ou seja, o cronograma não está certo e o orçamento não está certo. É uma bola de neve, né? Aí que acontece. Você pode ter dado sorte de ter feito uma coisa que é mais barata e o orçamento aguente, e também que o cronograma seja menos tempo, ou ao contrário. Tanto que quando você estuda gerenciamento de projetos, todos falam, qual que é a coisa mais linda para um gestor de projeto? É você terminar rápido. Né, você pergunta para a pessoa, a gente terminou com 10 dias de antecedência. Nossa, que maravilha, a gente foi muito rápido, né? Não necessariamente significa que é uma coisa boa. Porque assim, se o cara falou que vai ser 50 dias para fazer tal coisa e fazem 48, você tem que suspeitar um pouco. 48 nem tanto, mas sei lá, 32, 30 dias. 20 dias de diferença. E sempre tem alguma coisa que acontece na obra, né? Não, Sempre tem alguma coisinha para dar a uma. obra ela sempre varia. É muito mais fácil você atrasar uma obra do que você adiantar. Mas o projeto perfeito, ele é aquele que é feito no tempo que foi programado, dentro do orçamento que foi estipulado e com qualidade. O problema desse tripé, né, é que se você vai muito rápido e você não gastou mais para isso, quem cai a perninha que cai é a qualidade. Então, às vezes, você tem que verificar essa parte. Ou sei lá, foi mais rápido, mas a qualidade tá boa, gastaram mais. Então, não dá. Esses três eles têm que estar equilibrados na parte de projeto. Sim. Senão você vê que alguma coisa errada aconteceu.
tem que estar muito bem alinhado. Uhum. As empresas, os profissionais que vão fazer cada etapa, É, cada disciplina, tem que estar muito na mão, tem que estar muito entretido, né? sim, E vamos dizer assim, hoje em dia a gente vive uma. Vamos dizer assim, a gente vive um momento que, assim, a mão de obra, hoje em dia, ela deu uma bela decaída, né? sim. Quem trabalha bem, tá bem caro, Uhum. em relação aos últimos anos, né, Cezinha? Sim, bem caro. E a gente sofre, porque, imagina só, para a gente colocar uma pessoa na casa de outra pessoa, é muita responsabilidade, Sim. né? E às vezes a gente faz o projeto, deixa tudo alinhadinho, tá gerenciando isso, aquilo, e aí o que que acontece? O cliente chega e fala: Não, não, mas eu vou trazer um pintor aí que é amigo de um amigo É. meu, e você não tem O você feedback não da. tem na tua cabeça a performance do cara, É. né? Então sempre essa parte é assim. É. Tanto que quando você chama um engenheiro para, é sempre, na verdade não sempre, né? Você sempre tem que chamar um engenheiro arquiteto caso você for fazer alguma reforma, sempre. Para qualquer coisa, até para trocar piso. É. Aí em apartamento agora, é que tem cada condomínio tem suas regras, mas uma regra geral que já virou norma já em tudo é assim, se for trocar piso tem que ter RT. Não tem como. Não tem como porque você precisa saber se não, você não vai fazer nada ali, né, errado, né? Quebrar Ah, uma coisa Aí errada. vai falar alguém, não, mas é só trocar um piso, ou é só Não. colocar um piso, sobrepor esse piso. Não é assim. Tem o manual do proprietário, tem todas as plantas que quem você colocar à frente dessa intervenção na sua casa, ele vai estudar, vai ver as Hum. possibilidades, né? Tanto engenheiro quanto arquiteto, Hum. ele vai analisar e vai ver qual que é a melhor situação e vai trazer para vocês. E uma coisa que é muito importante, após a aprovação do projeto, Hum. aí sim que você, cliente, bateu o martelo, aí começa sim a parte de cotação. E a gente sempre julga que é muito sadio para todas as áreas que vai ter a sua intervenção, ter de 2 a 3 empresas. E aí sim você pode escolher um valor que é adequado, Hum. algo que seja interessante para você, mas sempre busca ver essa mão de obra provinda do arquiteto ou do engenheiro, porque ele sabe a performance. Ele já deve ter alguma relação, né? Porque hoje em dia tá É. muito curioso, né, César? Uhum. É, ainda mais que acontece. Hoje tá tendo muitas pessoas que elas fazem orçamento, não fecha e fala tipo, não, porque tá fulano ali faz pra mim um mais barato. Sim, Só que não tem acompanhamento. sim, Isso é meio perigoso, né? muito. Porque se você, o cara fala, não, eu relaxo que eu faço, mas aí você não tem acompanhamento, né? Porque, que nem, por exemplo, quando eu faço a gestão de equipamentos lá, né? Quando eu vou nas obras, eu olho, meu olhar já é clínico já. Eu trabalho com isso desde os 19 anos. Já vai fazer 10 anos, né? Que eu trabalho com isso especificamente. E, tipo, quando você passa, você vê, você já vê a merda acontecendo ali. Pois é. Você olha assim, você fala, ah, meu, aquele ali não vai dar certo. Que nem uma coisa que eu sempre pego nos pés de todos os engenheiros, de todas as obras que eu já trabalhei já na parte da consultoria, né? Da GPA, é peça pequena. O ciclo da peça pequena é a pior coisa que tem. Você vai ver ali, nossa, estamos pagando rios de dinheiro aqui com indenização de faltante, né? Quando você perde a peça. Ah, qual que é a peça em específico que tá dando maior rombo? Peça pequena. Porca, pino-trava, essas coisas. Por quê? São acessórios de forma. Você não consegue fechar a forma sem um acessório de forma. Se você perde, então digamos que você tenha 30 mil porcas para fazer alguma coisa. Se você perde 15, você vai ter que pedir mais 15 para ter aqueles 30. Aí você perde mais 15. Aí você Sim. Então você vai sempre ficar pedindo. Já vi muitas notas fiscais em muitas obras que eu já trabalhei, que eu, tipo, às vezes eles chamam depois né, do raio bater. Você vai, eu vejo as notas e falo, tipo, aqui, ó. Aqui, já encontrei já uma merdinha aqui, já. Aí o cara fala, o que que é? Ó, você pegou um caminhão só de porca, cara. Só de porca. Tem 3 mil porca aqui. O que aconteceu? Ah, a gente ficou sem. Mas vocês devolveram as porcas? Não. Ah, que maravilha. Então eles perderam. Cezinha,
A minha próxima pergunta era o seguinte: Aham. em cima de todo o ciclo de trabalho que você tem hoje, Uhum. eu ia falar qual é a parte que você menos gosta. Tô achando que nós, Ah, nós já beiramos tudo isso. não, a parte da engenharia ou arquitetura e no meu trabalho que eu menos gosto é que assim, não importa o que você diga às vezes, você não pode simplesmente pegar o cara pelo braço e falar, olha, faz assim. E o cara vai lá, faz outra coisa. A parte mais difícil da engenharia, que é uma coisa que todo mundo vai ter problema, é gestão de pessoas. A gestão de pessoas é complicado, ainda mais com mão de obra. Por isso que é importante, se você tem aquele cara que é ponta firme, encarregado, por isso que é muito importante você trabalhar com arquiteto e engenheiro, porque eles já sabem os caras que eles não vão te dar calote, por exemplo. Imagina você vai, que nem o arquiteto, ele vai te cobrar, eu cobro 4 mil. Fala, meu Deus do céu, mas isso é um absurdo, é muito caro. O cara ali da esquina faz por 2 conto. O Aí cara ele, da esquina vai gerenciar. aí ele vai lá, faz um trabalho meia boca, recebe os 2 conto à vista e some. Não toma nenhuma responsabilidade de qualquer coisa que possa acontecer depois. O engenheiro e o arquiteto não é assim. Por quê? Não é porque, ele tá cobrando mais caro. Não, porque o cara tá literalmente assinando uma anotação de responsabilidade técnica. Fora dizer que são esses profissionais que tocam a obra. É, Tem uma dor, não, a dor de a dor de cabeça cabeça para no engenheiro. para no engenheiro, para no arquiteto. Eles param ali. É, O cliente pode ter alguma desavença, essa é a mas. ideia, né? Essa é a ideia. Mas o engenheiro geralmente ele filtra isso pro cliente. Também é uma outra coisa. O cliente não tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Sim. Só que também todo esse rolê que você tem por que mais o cara não faz isso porque ele tem que ficar em cima porque, nossa, porque eu estou ganhando. Não, é porque ele tá colocando o próprio pescoço também Com nisso. certeza. A RT é do engenheiro, então se alguma coisa acontece, é culpa dele, não é culpa do cliente. Responsabilidade. Mas aí o que acontece, se você faz uma obra sem engenheiro, e dá alguma merda, é a culpa de quem? A culpa é do cliente, Do cliente. direto. Então você consegue até, assim, de uma certa forma, né? Por isso que é bom, porque o profissional ele vai fazer um trabalho certo né, às vezes pela qualidade que ele quer, logicamente, colocar, mas E também agora, saber o próprio pescoço, né? vamos pro tema, que o Uhum, papo tá uhum, deslanchou, abriu, sim. fechou e estamos aqui, cara. Tô adorando. Vamos lá. Como a tecnologia colabora hoje, primeiramente para a criação de projetos e depois você vai falar na questão de gestão de obras. Uhum. Então vamos lá. Na parte de projetos hoje em dia, a gente tem o BIM, né? A gente tem o BIM. Fala pra galera o que é o BIM. BIM significa Building Information Model. Então, assim, antigamente, né, quando a gente estava até conversando com o seu pai, né, as coisas eram feitas no papel, lápis e um sonho. Depois, eles conseguiram trazer isso para o computador, que virou o CAD, que é Computer Aided Drawing, Ah, que significa desenho assistido por computador. Então, você vai lá, você consegue desenhar linhas retíssimas, né? Que nem eu falei, é muito melhor você fazer croquis, né? É muito mais fácil você fazer croquis para você fazer uma ideia rápida, mas se você quiser fazer um desenho técnico, o CAD ele é maravilhoso para isso. Muitas pessoas hoje em dia ainda utilizam o CAD. meu pai. E o BIM, ele é uma evolução do próprio CAD. Por quê? Porque você faz modelos em 3D e ele consegue fazer para você todos os desenhos complementares. Então, por exemplo, no CAD você faz uma casa. Você tem que desenhar a planta do primeiro andar, desenhar a planta do segundo andar, desenhar o corte A, B, C, D, X. No Revit, O Revit é brincadeira, o né? Revit você desenha a casa e ele já te dá tudo. Já te dá tudo. E além dele te dar todas as peças gráficas, ele vai te dar o quantitativo de As tudo, tabelas, tab- dados de execução, tabela, material. material, tudo. Isso aí é o BIM 3D que eles chamam, né? Que é a modelagem. Aí depois do BIM 3D tem o 4D, que eu já até te expliquei, né? Que é quando você coloca um índice de produção dentro da atividade. Sim, você falou sim. Então ele vai pegar o quantitativo que você tem no 3D Achei fantástico isso. e ele te dá o cronograma automaticamente. Você pode colocar preço também em cada serviço que você vai fazer. Você chegou num ponto muito importante. Uhum. Muito importante. Por que aqui não rolou BIM?
No Brasil, Por causa da precificação que não tem um parâmetro correto. o BIM. O BIM ele tá sendo utilizado mais em empresas mais, assim, de alto escalão, né? Que nem, por exemplo, eu trabalho com uma empresa que faz uma obra no MASP, eles utilizam BIM. Também já trabalhei numa outra obra que fica ali, ali qual que é o nome daquela que fica perto do Shopping Morumbi, aquela avenida no Shopping Morumbi? Né, Sou péssimo com ruas mesmo. acho que é Roque Petrone. Ah, Lá, tá. lá eles utilizaram o BIM também, só que aqui, querendo ou não, as pessoas elas são muito apegadas e às vezes é um conforto. Tá. Porque você imagina, uma pessoa que trabalha com CAD a vida inteira, ela tem um template ali, meu, perfeito. Entendeu? É 30 anos de experiência num template. Eu comecei a mexer com CAD e SketchUp. Uhum. Usei de todos. Eu me encontrei no SketchUp. O SketchUp ele é legal por causa que ele também ele faz os modelos 3D e é muito bom para fazer as representações. E ele é lúdico, ele é livre, né? Ele é É, muito intuitivo, né? sim. Mas a única coisa o problema é que do SketchUp é que ele não, infelizmente, ele não dá as tabelas, né? Que é muito Não, importante. mas o meu processo é o seguinte: eu usava CAD, depois ia para o SketchUp, depois ia para um plugin de render, De né? render, né? Hoje, com tudo que nós estamos vivendo, Uhum. eu usava assim o CAD, mas usei um bom tempo o Revit, mas o Revit tem tudo isso de bom que você veio falando, mas eu acho ele meio duro, Engessado. engessado, E então o eu não Revit tenho prazer em é, mexer o nele. Revit ele é extremamente engessado. Nossa, Ele é muito, muito engessado. nossa. Ele não te deixa fazer as coisas que você gostaria de fazer. Que nem o SketchUp ele é muito mais livre mesmo. É, eu faço tudo no SketchUp e depois ou jogo pro Revit ou jogo pro, É. pro, pro CAD, né? Uhum. É que, Mas continua, desculpa. mas então, aí o Revit ele tem essa ligação com o 3D, o 4D e o 5D que é com orçamento. Nossa, fala sobre isso aí. Eu tô de. Aí você tem o 6D que ele verifica, ele faz processo de manutenção, as-built. Aí você tem o BIM, vai até o 10D, pra você ter uma ideia. Eu não consigo nem lembrar, mas é quando os 10D já é quando você já tem já um projeto já prontinho. É como se você vendesse um pacotinho pra pessoa. Falar, ó, Isso. toma esse pacotinho e tem tudo lá. O cara pode ser uma construtora pequena, média, grande. O cara vai pegar o pacotinho, ali tem tudo pra ele fazer. Tudo pra ele fazer o projeto. Tudo, tudo. Tá tudo ali no pacotinho. E hoje em dia, para gerenciamento, né? Que você falou do software também para gerenciamento, muitas vezes as pessoas usam o Project, que faz aqueles gráficos gigantes, né? Que você consegue ter que nem eu falei, aquela agenda semanal. E também muitas pessoas utilizam ele em conjunto com o Naviswork, que é um outro produto da Autodesk também. A gente não está patrocinando a Autodesk, mas é por causa que eles são, né? São ótimos, né, meu? Eles são ótimos, eles fazem tudo isso daí. É. Fala um pouco desse. Esse eu O não sei do Naviswork, ele é um programa que ele trabalha com projetos complementares. Então, como é que funciona o processo do BIM? É que assim, tem um D, né? O BIM 1D é quando você está desenhando a ideia no papel, tá rabiscando. Tá. 2D é quando você tem a concepção, né? Como se fosse um AutoCAD. Quando você passa para o 3D, você coloca a fonte, né? O zero, né? O 0x, o 0y num canto. Tá. Quando você tem esse X no 00, você constrói a partir dali, e quando você passa para outras disciplinas e você começa daquele ponto, todos os projetos casam. O que o César tá explicando pra gente, resumindo, é o seguinte: esses softwares, esses programas Uhum. mesmo, eles facilitam demais, porque a partir do momento que você entende qual que é a necessidade que o cliente está pedindo e você consegue colocar isso num programa, e esse programa, a partir desse desenho, Uhum. a partir dessa definição, ele te dá todos os dados, desde material, Sim. de materiais, desde todas as planilhas de controle para você poder executar, a margem de erro diminui muito. E quando você coloca nesse 00, aí o que o Naviswork faz? Você coloca o projeto de estrutura, instalações, tudo naquele zero. Então tudo se conversa.
E o que serve o Naviswork? Ele é como se fosse um detetive do projeto. É como se ele construísse a casa numa simulação e verificasse erros. Por exemplo, tem um tubo passando no meio de uma janela. Aí você consegue consertar. Que legal. O Naviswork ele é muito bom e ele impede erros absurdos em obra na fase de projeto. Ou seja, você não construiu nada. Ele simula a projeção. Ele simula. Ele simula ali como que o prédio iria crescer de uma forma executiva até. Então ele monta os andaimes, aí você vê tipo como se fosse um videogame mesmo, montando. E ele mostra esses erros em cima dessa projeção. Em cima dessa projeção. Então você já consegue, antes de iniciar, muito legal, já verificar, tipo, putz, olha, se a gente tivesse feito a partir do projeto desse jeito, a gente tinha passado um tubo no meio de uma esquadrilha. Meu Deus do céu. Nossa, maravilhoso, César. Maravilhoso. O BIM, ele é muito legal. E, assim, no Brasil ele tá começando a vir, só que vai demorar um tempinho ainda. Mas é que tá, isso é bom para as pessoas que querem aprender. Tem muito curso de Revit, BIM, essas coisas que o pessoal tá fazendo e existe até um curso até de graduação, como é que fala? Não é pós-graduação, seria graduação, né? De Seria faculdade. uma graduação, né? Eles até têm um de... Uma especialização. Uma especialização em BIM. Legal. Porque tem muitas pessoas que estão começando a aderir por causa que ele facilita muito a vida. E ele diminui, ele enxuta também o trabalho de escritório. Porque você imagina, você ter lá o AutoCAD só. Imagina, você vai ter que ter um setor que faz só o projeto elétrico. Você vai ter que ter um setor que faz só o hidráulico. Sim. Lá não, você pode ter uma pessoa para cuidar do elétrico e do hidráulico, enquanto você tem a outra equipe fazendo todo o resto e todo mundo se conversa. E eles jogam nessa simulação e diminuem os riscos de erro em, 90%, assim. Para você que curte as nossas redes sociais, que acompanha nosso trabalho, eu acho que foi o último ou penúltimo post que a gente fez, né, César? Sim. Que mostra aqui a produtora em realidade aumentada. Em realidade virtual. Em realidade virtual. Ela foi feita no SketchUp e depois a gente passou direto pro Unreal Engine. Isso, eu nunca consigo falar. Até o final dessa temporada eu vou aprender a falar. Unreal Engine. Unreal Engine. A Unreal Engine ela serve para fazer jogo. Só que jogos do que? PlayStation 5? Não, de videogame, PC, geral. Tá. Só que hoje em dia os jogos são vida real quase. Não dá pra você às vezes você mal consegue distinguir. Só que com o desenho em 3D, você consegue mostrar pra pessoa de uma forma tão real, tão ali, que a pessoa vai diminuir muito o número de revisões. E cara, esse programa é incrível, gente, porque assim, olhando pelo nosso lado aqui, você que é arquiteto, você que é designer de interiores, você pode falar. Era muito complicada a fase de renderização. Sim. E é uma imagem que parece sim uma foto, mas é estática. Vivi algumas situações com o cliente final que ele viu o render desse 3D de uma sala, de uma cozinha, de um dormitório, e a pessoa não visualizava, né? E a gente se sentia mal, porque o que acontece é o seguinte, a gente faz o projeto, e esse processo de renderização, que com o passar do tempo, a gente acaba se enchendo o saco no sentido, porque tem que deixar o computador o dia inteiro para fazer essas imagens. Ele parece um avião, fica para sair 1, 2, 3 frames, né? Para você ter ali 3 fotinhos. E com esse programa em tempo real, que você consegue fazer um vídeo e mostra toda a perspectiva, cara, a margem de erro no sentido do cliente falar, eu quero esse acabamento, eu quero esse revestimento para a parede da minha cozinha, eu quero essa cor de laca pro mobiliário da minha cozinha, né? Define muito, margem de erro diminui muito e a gente dorme melhor, porque assim, é uma coisa rápida, é muito rápido, né? Sim, é rápido e assim, uma coisa interessante sobre a Unreal Engine, porque assim, você faz o vídeo. Sim. Só que o vídeo ele é para apresentar. Tipo, de longe, né? Top. Se você tem um vídeo. Só que a liberdade que você tem com a Unreal Engine é que você pode, por exemplo, convidar o cliente para ir para algum, sei lá, uma cafeteria, por exemplo, ou no próprio escritório, ligar na TV
Falar, tipo, ó, Fazer um live action? fazer um live action e a pessoa consegue até colocar um óculos de realidade virtual e andar na própria Ó, casa. anda na tua casa aí. Anda na sua, anda na sua casa. Ou você, e ele falar, tipo, ah, putz, ó, gostei, mas eu não gostei da cor da parede. Eu queria que uma parede fosse de uma certa cor. Joia, pra já. Você vai lá, pronto, mudou a cor. Ó, eu quero que você muda essa iluminação para uma iluminação mais quente, na hora. Você muda. Você muda a iluminação, você muda a disposição dos móveis. Você fala, ah, eu não gostei desse layout que você fez pra sala, eu gostaria que o sofá ficasse ali. Tá bom, você pega o sofá, coloca lá na hora. Não tem que esperar, não tem que, sabe, não tem que aguardar você, né, ficar girando a manivelinha para o render sair. Não, você só simplesmente na hora faz. E é tudo com o mesmo gráfico. É um gráfico de render, só que você consegue mover em tempo real. Muito legal, cara, muito legal. E para você, já que nós estamos falando disso, qual que é a importância dessa realidade que a gente está falando para o pessoal? É, é uma tendência que veio para ficar, junto com a explosão das IAs. Lá fora Como tá você mais, visualiza? lá fora tá mais quente. Lá fora. Você vê muitos escritórios que fazem casas, por exemplo. Já virou padrão, né? Hã? Já é um padrão lá É, fora. que nem os escritórios de alto padrão que você tem lá fora, por exemplo, que fazem casas tipo em Bel Air, na Hollywood Hills, essas coisas assim, os caras eles já utilizam esse tipo de software. Mas no Brasil tá começando e uma coisa que eu falo pra todos os arquitetos que eu já conheci, falo, gente, faz curso disso daí, vai atrás, porque daqui uns 5, 10 anos, se você não fizer isso, você vai estar pra trás. E César, não quero te jogar na parede, mas por que que a gente tá tão atrás em relação Europa, em relação Ásia, nessas questões, dessas soluções criativas, construtivas em relação à engenharia, vamos dizer assim, Construção, ao né, tudo mais. processo, todo esse Processo. método, né? Então, eu acredito que no Brasil a gente é muito conservador com essas coisas, porque a gente fala assim, ah, a gente sempre fez desse jeito e, né, nunca deu errado, alguma coisa do tipo, mas que nem, como você falou, por exemplo, do Japão, sim, na parte oriental eles têm um foco muito maior no projeto. Então, os caras já vai, meu, eles vão de 0 a 100 em 2 segundos lá, quando vai executar. Porque o projeto está muito bem alinhado, como conversamos. E lá fora eles têm muitas outras ferramentas, eles têm métodos construtivos diferentes também. Então, assim, o Brasil, na realidade, ele não é de deixar a desejar. O Brasil, ele é um dos países mais fortes em concreto armado. A gente manja muito de concreto armado, assim, horrores. A gente é muito bom com concreto armado. Tanto que na obra que eu tô trabalhando agora lá do metrô, né, da linha 2, teve, eu acho que algumas semanas atrás, a maior concretagem que teve na América Latina. É mesmo. Né, e você percebe que ali eles já utilizam, né? Eles utilizam Revit, né? Eles têm até na salinha deles, eles têm tipo, como se fosse um corte transversal na estação inteira da Anália Franco, né? Sim. Você consegue ver tudo, você consegue ver onde ficam as escadas rolantes, tudo bonitinho na imagem. Mas a diferença que você tem lá fora pra cá é que lá o pessoal, eles ousam mais e geralmente as coisas começam lá e depois vêm pra cá. A parte de produção virtual, que é os renders que você é em tempo real, que eles utilizam o Unreal Engine. Eles fazem isso já há uns 5 anos já, principalmente nos Estados Unidos. Eles têm uma ferramenta do próprio Unreal Engine que é o Artiviz. O Artiviz, ele basicamente ele é para arquitetura. A Unreal Engine 5 eles ainda não sei se eles implementaram ainda o Artiviz. Eles têm o Twinmotion, que é um outro negócio. Mas realmente, por isso que eu falo que é importante aprender agora, porque a onda tá alta ainda, né? E é assim, mesmo que seja um trabalho que Estamos ainda... naquele murmurinho, tá aquecendo, não é todo mundo que tem, né? E também não é todo mundo que acha que precisa, então fica naquela tipo, mas será que eu vou querer gastar dinheiro com isso? Que nem quando... Muita gente tem medo vamos supor assim, quero fazer um projeto tal, quando você chega e fala assim, mas dá pra gente fazer nessa nova realidade, né? Sim. E a pessoa pode ficar com medo
do valor, É. como que vai ser essa precificação, como vai ser esse plus, né? Você vai Sim. falar daqui a pouco isso. Que nem exemplo do gancho lá que eu peguei atrás com o Que seu. gancho. Com o seu pai, né? Sobre. Os stands. Pô, você consegue fazer um apartamento na Unreal Engine. E a pessoa pode andar no apartamento na Unreal Engine. Quanto de dinheiro, sei lá, um cara vai te cobrar, tanto que o cara vai cobrar ali um valor pra você pra fazer esse projeto da Unreal Engine. Uhum. Tenha certeza absoluta que vai sair muito mais barato do que você fazer um stand. Comprar os móveis e deixar ele ali, né? E vou falar outra. Agora que a gente está já num aquecimento, que a coisa está começando a popularizar, né? Uhum. Tá um valor melhor. Tá um valor melhor. Sim, a Unreal Engine. Vocês vão se surpreender ainda aqui no programa. O César vai falar direito, vai falar em É. proporções basicamente reais, Uhum. e vocês vão se surpreender. Vale a pena, é importantíssimo você saber o que você está fazendo, o que você está comprando, e é justo. Isso também Né? ajuda muito também na execução, com a mão de obra Com mesmo. certeza. Por exemplo, se você chegar com um desenho 3D, quase real, para um, sei lá, um carpinteiro, um marceneiro que precisa fazer um móvel, por exemplo, e você tá mostrando para ele exatamente onde ele vai ficar no espaço em 3D, o cara vai querer dar um beijo. Fala, Gente, nossa, cara. é o seguinte, não precisa ir tão longe. Antigamente o pessoal via tudo em 2D, Uhum. sem cor, sem acabamento, sem nada. Agora, com isso que a gente tá falando, você vê um vídeo. Não tem Sim. dúvida. Você vê um vídeo, ou você pode levar o computador pro canteiro e você consegue abrir a Unreal ali e mostrar em tempo real. Os ruídos que podem existir de comunicação ou interpretação que existiam Sim. antigamente, hoje não, hoje é assim, você vê. Você vê, você fala, ok, é isso. E acabou. A margem diminuiu. É, que nem quando a gente desenhou aqui, por exemplo. Pra não falar Sanu, né? É. Foi de muita ajuda, porque, qual que é o tamanho da mesa? Não sei. Aí você desenha em 2D. Sim. Você fala, tipo, tá, beleza, desenho em 2D, mas eu não consigo ver se isso tá pegando muito do espaço. É muito diferente você olhar de cima e você olhar numa perspectiva de uma pessoa. Sim. Aí você consegue ver, tipo, come isso do espaço. Às vezes você achava que a mesa era enorme. Ó, pessoal, você que tá assistindo, eu vou começar a zoar aqui o César. Uma diferença do arquiteto pro engenheiro, tô me arriscando. É espacial. Você tem ergonomia na sua cabeça. A ergonomia na sua cabeça. A altura de bancada padrão, a altura da porta, Uhum. a altura de peitoril, tá tudo na nossa cabeça. Uhum. Tudo. A ergonomia até na minha faculdade eu queria ter feito um trabalho sobre ergonomia, mas Uhum. pelo meu mentor lá da faculdade falou melhor não, tal, fui para uma outra coisa, mas eu sou apaixonado por ergonomia e te falo, isso é uma grande questão. Para quem não sabe, ergonomia é o estudo das medidas em relação ao nosso corpo. Isso é vital, é importantíssimo. Nós temos, né? Uhum. Carros Onix, Uhum. né? É. E primeira batida que deu no meu carro parece besteira, mas o puxador interno ele não tá localizado certo. Ele não foi um arquiteto que Puxador, você fala de dentro assim, né? puxador de dentro. Uhum. Puxador de dentro você puxa aqui, ele tá aqui. Foi abrir a porta do carro, já deu um totozinho no poste. Uhum. Já batizou. É, porque fica embaixo, né? A questão de ergonomia é muito importante mesmo. E por isso que também a Unreal ajuda, porque você consegue ajudar a pessoa que tá trabalhando com ergonomia mais ainda. Com certeza. Porque a pessoa vê em 3D, então ela pensa, tipo, eu consigo ver aqui perfeitamente o espaço, que nem onde, né, da mesa até onde tem ali a parte da grade. Uhum. Então eu já consigo saber, tipo, será que se eu fizer assim, eu consigo virar, né, e tudo mais, é confortável. E isso não é besteira não, viu, gente? Isso é saúde. Não, Isso é saúde. melhora muito o ambiente. Você fica muito mais confortável. Sim, a tua postura Uhum. é vital. É vital, né, Sim. César? César, eu queria te fazer uma pergunta que Uhum. estava na minha cabeça, até troquei com outros amigos engenheiros, né? O que você acha de monitoramento de obras com drone? Você acha positivo isso? Eu queria saber a tua opinião real.
Então, o monitoramento de drone é complicado porque você não consegue estar tão próximo da obra quanto você gostaria. Eu acho que ele é interessante para pavimentação, rodovia, que é mais por cima que você vê, né? Mas ele também serve mais para você tirar foto, mas para tocar a obra você tem que estar lá. Porque os detalhes são muito pequenos. Eu acho que uma câmera de drone não conseguiria ver. Para topografia, talvez seria bacana. Para topografia, sim, porque tem alguns drones que são até equipados com LiDAR, né? Que é o radar de luz. Muito legal. Então, o que acontece? Você tá com um dronezinho voando ali, ele captura, ele faz como se fosse um morceguinho, né? A luz vai, volta e ele mede a distância. Então, ele consegue desenhar para você o perfil do terreno sem você precisar modelar nada. Ele só tira ele fala, ó, tô aqui, ó, esse aqui é o modelo do terreno. Isso é incrível. Mas para tocar a obra mesmo, tipo, gerenciar a obra, eu acho que não daria. E não tem como não fazer essa pergunta. Uhum. O papo hoje é tecnologia, tanto né, na concepção de projetos e gestão de obra. Você acha que numa escala, sei lá, num tempo aí, vamos dizer, médio, porque está explodindo agora essa questão das IAs, né? É. Você acha que a gente está perdendo campo de trabalho? Você acha que as nossas funções estão arriscadas? Como a gente vê aí, falando na parte de direito, em outras áreas também, por causa dessas IAs. O que você acha, César? Então, eu acho que não, porque o trabalho do engenheiro do arquiteto ele é muito específico, muito complexo, tem muitas variáveis que ele tem que lidar todo dia. Uma inteligência artificial não conseguiria fazer. Ainda mais que, além do trabalho do engenheiro e do arquiteto seja muito projeto e gerenciar a obra de uma forma técnica, existe muito papo, pessoa com pessoa, sabe? Uma relação mesmo É, de não, informação. não daria para a inteligência artificial ter esse tipo de approach. De estar ali, não, olha, tem que resolver um problema específico de tal coisa. Aí ela não vai saber fazer aquilo. Você tem que ter uma cabeça pensante conversando com uma cabeça pensante. Não dá pra você intermediar até com uma inteligência artificial. Porque eu acho que o trabalho do engenheiro e do arquiteto não tem nenhum perigo de ser substituído por IA, meu, por muitos anos, assim. Porque não depende só de quem toca a obra ou quem faz o projeto, mas quem executa também, Sim. né? Então, Tá tudo alinhado. muitas variáveis para uma inteligência artificial pensar para conseguir resolver algum problema em obra. Ainda mais que nem eu falei. A obra ela vai ter problema a todo momento, sempre tem alguma coisa que escapa. Então você sempre vai que ter uma cabeça pensante para conseguir resolver o problema. Então eu acho que não. Os empregos de todos os arquitetos e engenheiros estão a salvo. Automação e robótica, o que você pode dizer sobre isso? Automação e robótica eu não conheço muito bem, mas a parte de automação é interessante para casas de. Não nem só casa de alto padrão mais, né? Agora abriu o leque, Abrir né? um Tá leque muito todo grande. mundo usando. Hoje você tem Alexa, você tem Google Dot e todas essas coisas, você tem as smart lâmpadas, smart tomada, smart interruptor, Sim. E tudo com preço acessível, um preço tudo tem. possível, né? Automação hoje em dia você consegue, meu, é que lógico, né? Se você for às vezes pensar em automação, aquelas cortinas que sobe sozinha, tudo mais. Eu acho muito bacana porque isso facilita a vida de quem tá morando na casa, né? Que nem tem algumas cafeteiras que são programáveis também, que você programa para ela fazer o café em certo horário. Todas essas partes de você programar para casa fazer ter tal comportamento em tal horário para você, nem tem algumas casas que têm automação que elas diminuem as luzes em certo horário da noite para ficar mais tranquilo. Isso daí é muito legal. É que tem essa programação, né? E aí envolve um monte de coisa, né? Você programa, tem planos cenários, né? Sim, Agora com a questão de você controlar a densidade da luz, né? Que é o processo de dimerização, você deixa o clima do jeito que você quiser. Tem gente que ainda gosta de luz branca, né? é. E pra gente, né, não faz sentido. Tem muita gente que, eu quero uma luz. A gente coloca aquela luz de 4.000, aquela luz média, né? Com o 4000 Kelvin, né, que é a média. Mas Eu, assim, eu dependendo do caso, é que assim, mais pra noite, se você quiser relaxar, né, daria pra ser até um pouco mais laranjado, 3,5, né? é.
Porque Mais convidativo. mais convidativo. Tem aquele negócio que eles falam do McDonald's, né? Que o McDonald's ele deixa a luz branca bem forte, assim, pra você comer e... É diferente, né? Você pensar, tô num restaurante X, iluminação bem fraquinha, laranjada, assim, você se sente confortável, né? Mas você sabia que a luz branca, isso é um papo para um outro episódio, falar de iluminação, mas Sim. eu adoro iluminação. A luz branca tem estudos que falam que é para áreas externas. Se você fica na luz branca por muito tempo, você tem náuseas, tem dor de cabeça, N outras coisas que vêm acontecendo. Então, a luz amarela ela é muito mais convidativa, é confortante, relaxante, sabe? Você pensa em todos os lugares que você já foi, tipo, que nem lugares boêmios que falam, né? Aqueles lugares que é bar, salãozinho. Você vê que todos eles têm uma iluminação bem amena. Sim. Porque quanto mais tempo você fica lá, mais você consome, é mais confortável. César, chegou aquela hora que, assim, o pessoal da produção separa algumas perguntinhas, que são aquelas perguntinhas quentes, que... Estou pronto. Tá pronto? Sim. Podemos começar? Sim. Então vamos lá. Vou ler aqui para você. Oi César, Rafael, tudo bem? Estou adorando o programa. Me chamo Simone, tenho 45 anos e sou administradora. Moro em São Bernardo do Campo. Tenho um filho de 18 anos que está em dúvida entre escolher engenharia ou arquitetura como carreira. Gostaria muito da colaboração de vocês dois para esclarecer as principais diferenças entre essas duas áreas. Eu, como sou um cavalheiro, estou apresentando hoje, deixo a palavra para você, depois eu respondo em cima. Então, Simone, né? Simone. Então, para você verificar, para o seu filho verificar, né? Essa questão de engenharia ou arquitetura, é uma dúvida que eu também já tive bastante. Não tá ligado com se seu filho é bom ou ruim em matemática e essas coisas assim, não tem nada a ver, porque os dois têm matemática. Tem mesmo. Mas assim, se o interesse maior é na construção ou nos projetos de estrutura, né, elétrico, hidráulico, dependendo do caso, vale mais a pena ele ir para engenharia. Se a questão é mais design, espaço, conforto, ergonomia, que nem você falou, iluminação, essas coisas assim, né? Onde você tá ligado mais com a estética e como que o ambiente é confortável, aí seria mais interessante. E a preocupação com o espacial, aí seria melhor ele ir para arquitetura. Pelo menos esse é o que eu penso. Qual que é o seu... Olha, você falou muito bem, eu penso bem parecido. Respondendo para você, Simone, te agradeço a pergunta e agradeço a audiência. Em primeiro momento, é saber o que teu filho gosta. Eu acho que isso você já consegue definir em cima do que o César falou. Se ele gosta de desenhar, se ele gosta de algo mais artístico, onde você não pensa só na problemática em si, mas você se coloca no lugar do outro, você tem que visualizar de uma maneira mais humanizada, seria arquitetura. Se você é uma pessoa que gosta de números, se você é uma pessoa que gosta de movimento, gosta mais de execução, uma pessoa mais racional, tô falando, tá, num geral. Né? Mas é isso mesmo, porque assim, o arquiteto, ele sempre vai preocupar como que o ambiente é para a pessoa. Sim. O engenheiro ele vai se preocupar se esse ambiente não vai cair em cima dela. É por aí. Então, acho que a gente respondeu, né? Então, assim, essas áreas são complementares, são apaixonantes e tem que ver as características do seu filho. E às vezes ele, podendo, com o tempo, ele pode fazer até os dois. Com certeza. Existem muitos engenheiros arquitetos hoje em dia aí que são até extremamente renomados, né? Os engenheiros arquitetos. Com certeza. Porque são áreas complementares. Sim. Nem melhor nem pior. Diferente, mas complementares. E assim, meu amigo construtor, a gente respeita o arquiteto, o engenheiro. Sem os dois, né? Não tem tudo isso aqui. Não tem. Acho que respondemos, né? Vamos para a próxima pergunta. Olá, pessoal do podcast, meu amigo construtor. Aqui é o Pedro, tenho 31 anos, sou bancário e moro
no Tatuapé. Fiquei com um sentimento misto sobre a realidade aumentada que vocês mencionaram hoje. Por um lado, achei incrível, mas por outro lado, me lembrei da minha experiência frustrante. Recentemente fiz uma reforma em minha casa e paguei por um profissional para elaborar o projeto. Infelizmente, não tive condições de tocar essa obra, né? Por várias complicações. Gostaria de saber, César, Hum, se o custo desse acompanhamento, quanto que é o custo desse uhum. acompanhamento, né? E o valor do que seria esse plus da realidade aumentada. Então, em questão de valor, eu acredito que nem eu falei pra você, né? Às vezes você tendo o. Porque o engenheiro, logicamente, ele vai exportar ali os custos dele e tudo mais, mas vale a pena, por causa que você pode pagar mais caro depois, justamente por conta da mão de obra ser de má qualidade, retrabalhos também, né? Mas na parte de gerenciamento, o valor que geralmente cobram, né? Existe uma tabela de honorários específica, né? Os valores, eles estão ali entre 350, mais ou menos, né? A parte da hora. E a visita não precisa ser todos os dias, né? Geralmente uma vez por semana ou duas vezes por semana, mas isso é combinado com o cliente. O projeto de Unreal, ele tá por volta, assim, no mercado hoje em dia, 1.500, 2.500. Tá caro, meu. Não, ainda mais pelo fato de que você vai conseguir mostrar para a pessoa um ambiente que ela vai conseguir ver, né, do chão até o teto, a parede, tudo certinho, facilita muito tudo, né? Facilita o trabalho com o cliente, ajuda a execução, né? Porque você tendo que nem, por exemplo, eu também na minha parte de engenharia eu faço projeto de cobertura de vidro. Tá. Faço no BIM e tenho 3D. Pô, os caras que constroem a cobertura amam o projeto porque eles vão lá, né? Eles olham pelo celular ou por computador, etc. Eles conseguem mexer, ir pra cima e pra baixo, pra baixo, pra... E é natural, eles já viram, já sabem o que que é É, cíclico, né? porque as visões que você tem do ambiente, sendo em 3D, você já sabe, tipo, ó, fica ali. Porque todo mundo tem todo mundo querendo ou não, eles têm como fala? Todo ser humano, ele tem a Percepção, né? percepção espacial. Sim. Então, se você mostra em 3D, você pode ser arquiteto ou não arquiteto, você pode ser qualquer pessoa, né? A pessoa vai conseguir compreender, tipo, nossa, aquela janela ali tá muito grande. Será que A ela ficaria proporção, né? É, Tá meio estranho, né? Pode estranhar qualquer porque coisa. porque, por exemplo, se você olha só uma planta e você vê a janela desse tamanhozinho em comparação com a parede, você não vai compreender que ela é grande ou pequena, mas se você vê ela olhando para ela, é diferente. A percepção é uma coisa muito importante porque, que nem, por exemplo, o cérebro do ser humano trabalha dessa forma. Sim. Ele- Agora, desculpa, cara, Uhum. eu achei muito interessante os valores, tanto do plus Sim. da realidade virtual, quanto o teu valor. Achei muito, muito bacana. Pessoal, você que está vendo esse podcast, tem o contato aí do Uhum. César aí, tá passando os lower thirds, né? O merchan dele. Uhum. Meu, valor maravilhoso, E é um, profissional e é excelente. um bom investimento. E é um Né? bom investimento, hein? Não perde tempo. Vê isso. E uma coisa que eu não falei, os nossos patrocinadores de hoje, eles estão deixando um QR Code aí que tem um desconto promocional para quem está assistindo o podcast, tá? Tudo isso tá bem alinhadinho já no corpo do vídeo. Tem um texto aí no corpo do vídeo desse episódio Sim. e tá tudo bem alinhado. Vê direitinho para você ativar esse cupom. Não perca essa promoção. O pessoal aqui trabalha direitinho e, meu, você vai fazer essa intervenção? Faz de pé direito, faz com confiança. Veja esses nossos patrocinadores, beleza? Tanto para a questão da sua marca, da sua ideia, deixa ela protegida, quanto a Nanina Arquitetura, que olha, para fazer o melhor lugar do mundo, você tem que ter apreço e você tem que ter amor. E a Nanina Arquitetura tem. E a tua empresa também. Sim. Porque, assim, mexer com casa é... Que nem eu falei, que você perguntou, coisas gostosas que você tem na engenharia e na arquitetura. É justamente isso. Muitas vezes, quando você trabalha com casas de pessoas, reforma, você está construindo ali um sonho da pessoa.
o melhor lugar do mundo, né? Sim, o melhor lugar do mundo. Que nem a casa da pessoa, né? O lar da pessoa. Sim. Então, Onde estão as pessoas que ela mais ama, onde sim. ela faz onde ela faz orações, onde ela se alimenta, onde ela descansa. Por isso que o levantamento de necessidades, pra mim, assim, você tem o BIM, você tem o projeto virtual, você tem tudo assim, mas tudo começa com esse papo com o cliente no começo sempre. Levantamento de necessidades. Para mim é o que mais importa em tudo, porque aquilo ali é a fundação de todo o resto. Se aquilo ali não ficou bom, entendeu? Então a gente se preocupa, né? Eu já trabalhei já com a Narine, arquitetura também. E a preocupação que tem com o levantamento de necessidades para você conversar, ver direitinho o que a pessoa quer, o que ela almeja, o que ela gosta. Porque tem muitas vezes que a pessoa quer, por exemplo, construir uma casa. Coisas, assim, extremamente íntimas a pessoa tem que conversar com a pessoa, porque, por exemplo, eu tenho 2 filhos, então eu precisaria ter 3 quartos, mas eu penso em ter mais um. Daria para fazer mais um quarto, alguma coisa do tipo. Então, todas essas perguntas são importantes para você criar a melhor casa possível para a pessoa. O que eu acho mais legal de todo esse processo, só pra gente ir pra, Uhum. acho que última pergunta, a derradeira, você não é só mais um número. Todo mundo tem paixão pelo que faz. No meio do processo tem algumas coisas, podem existir, mas eu visualizo que quando o clima é favorável, as pessoas têm paixão pelo que faz, são pessoas responsáveis, tudo flui diferente, Sim. né? Então, olha, tô muito contente pelo nosso episódio de hoje, não podia ser melhor. E vamos para a última pergunta, não foge não. Sim. Vamos lá. Olá, Rafa. Ah, não, tem mais? Não, é só mais uma. Olá, Rafael César, tudo bem? Boa noite, sou o Iago. Eu sou estudante de arquitetura, sou de Santana. Estive dando uma olhada no Instagram da Nanine Arquitetura e como que é? Absolutamente impressionado com os projetos, achei incrível. E ele tem uma pergunta a fazer. Ele queria saber dessa réplica de Fórmula 1 que tem numa sala, como que ela é feita, né? Se ela é tamanho real, como que é a concepção disso. E além disso, ela gostaria de entender de onde vêm as inspirações para criar ambientes tão fascinantes como o que ele viu nas fotos, né? Uhum. E aí depois ele quer saber o que é. Também estou curioso se você tem alguma recomendação de seriado em plataforma de streaming que possa oferecer inspiração criativa para futuros projetos. Uhum. Então é isso. Bom, Iago, vou começar a responder. Foi uma bela de uma pergunta, tipo Essa aí foi 3 em 1, né? É. Mas assim, esse projeto aí que você comenta, que tá no Instagram da Nanina Arquitetura, o que acontece é o seguinte, é uma réplica de Fórmula 1, tá? Não é tamanho real, tá? Ela é de fibra de vidro. Hoje no Brasil tem diversas empresas que fazem esse trabalho majestoso. E assim, eu nunca tinha tido a possibilidade de fazer esse tipo, tá acompanhando, nunca um cliente me tinha pedido isso pra gente, mas foi um prazer, foi maravilhoso, ficou lindo, cara, o cliente final era, assim, muito fã de Fórmula 1 e era do lado do salão de jogos dele, né? Legal. E muito legal, foi feito os orçamentos e também não é tão caro quanto as pessoas pensam, tá? Vamos lá. É sobre os seriados, né, etc. E também as inspirações, né? Olha, inspirações em seriados e essas coisas, hoje em dia eu não consigo saber muito bem. Ainda mais que eu não vejo muito stream, né? Você tem ali, né, o Irmãos à Obra, né, o Discovery Home and Health e o HGTV. Só que no YouTube mesmo, tem um canal que eu assisto desde que ele era pequenininho. Ele tinha acho que uns 15 mil inscritos só. Hoje tem 3 milhões e tá indo pra 4 já. Então é bom, hein? O que ele faz? Ele faz tour em casas icônicas em Los Angeles. Eles já foram já pra França já para ver. É muito legal. Ali você consegue ter muita inspiração para ambiente, para acabamento.
E o apresentador que... Vou até fazer um merchan pra ele, porque o cara é muito bom mesmo. O nome dele é... Não sei se vocês vão escrever, né? Mas é Enes Yilmaz, que ele é um cara meio... Ele é turco, né? Começou a ficar muito famoso nesses últimos tempos, assim, o canal dele deslanchou. Que nem eu falei, eu comecei a ver o canal dele, acho que era o ano passado, ele tinha 15 mil inscritos. Sim. Agora ele tem 3 milhões, né? E porque ele faz o trabalho com muita paixão, ele fala da casa nos últimos detalhes. Legal. E o melhor, além dele falar dos termos técnicos, falar sobre os acabamentos e tudo mais, ele sempre comenta o que você fala. Como que é a humanização desse ambiente? Olha que ambiente gostoso, aqui nós temos a sala, né? Virada para lareira e para TV, que as casas são assim, são as casas, né? É umas casas assim, de altíssimo padrão. Só que quando ele vê, ele pensa, porque quando você desenha a casa, que nem você comentou na humanização, né? É pensar, tipo, pô, como é que a pessoa vai usar aquele ambiente? Sim. Então, as casas que ele vai muito são de Los Angeles, então eles têm muito aquele negócio de ambiente aberto pro dentro fora. Uhum. Então, por exemplo, aqui tá a piscina, aqui tem um solário, aqui tem uma área coberta que tem alguns sofás, tipo um lounge, uma sala de jantarzinha externa. Tá. Aí você tem aquelas portonas de vidro que você abre e você tá na sala de estar. Sim. Aí ele fala, olha que ambiente da hora, imaginou você fazendo um evento aqui, né, ou alguma coisa do tipo. Então ele é Legal. muito bom. Que legal. O canal dele eu recomendo horrores, cara, porque ele é muito bom, as fotos dele também são muito boas, a forma que eles filmam é muito legal. Ó, uma ótima dica, hein, Iago? E a minha é o seguinte, respondendo a tua pergunta, eu sou uma pessoa, eu sou um arquiteto que eu dependo muito do feedback do cliente. O que vai me fazer poder criar um projeto à altura do cliente é a entrega e as informações que ele passa para mim. Que é o levantamento de Que é necessidade. esse levantamento de necessidades, mas também tem uma sensibilidade a mais que às vezes o cara gosta, por exemplo, esse aqui gostava de Fórmula 1. Eu anoto, eu não esqueço. A gente, com o passar do tempo, a gente vai se conhecendo mais e vai vendo como que as coisas podem andar de uma maneira melhor. Eu sempre peço licença numa entrevista com um cliente novo e peço para gravar. Porque se eu escrevo, eu perco um pouco o time do raciocínio e às vezes só coloco palavras-chave que eu acho que são interessantes. Eu geralmente, em cima dessa primeira reunião, eu já tenho um feeling, eu já vejo pronto cada ambiente em cima da necessidade e sonho do que o cliente quer. Mas também tem uma coisa, quando eu vejo que eu preciso de um help, por incrível que pareça, o Pinterest é uma ferramenta muito vital na minha metodologia de trabalho. E assim, é engraçado, né? A gente vive ciclos diferentes. Hoje eu estou vivendo um ciclo que não estou vendo muita coisa de arquitetura. Mas também vou fazer um merchan aqui. Quem gosta de arquitetura, arte, num plano geral, não pode deixar de assistir um seriado que tem na Netflix. Netflix patrocina nós. Abstract. Acho que é assim que se fala. Abstract? Cara, é incrível. É incrível. Ó, fala do meu ídolo. Meu ídolo é o... Como é o nome do cara, meu? Falei que o cara é meu ídolo, agora esqueci o nome. É o... eu não sei. Bijak Eagles. Né? Ele é um arquiteto. O cara é fantástico. Ele faz as coisas fora da casinha. Tem um episódio só com ele, tá? É maravilhoso. Todas as edificações que ele cria. Lógico, ele tem uma equipe vasta, mas ele é fora de série, né? E acho que é belga. Belga, cara? Acho que ele é belga. Agora tá me fugindo na mente, mas acho que ele é belga. É que eu não tenho Netflix, né? Geralmente eu não vejo muito, mas agora me deu vontade de ver. Ó, é incrível. Tem um outro que é um desenhista. Ele é um desenhista da Chrysler, maravilhoso, né? Tem um que eu vou falar pra vocês. Assiste esse primeiro, acho que esse é o segundo. É um cara que era atleta, ele se contunde e começa a usar tênis pra Nike.
E aí ele não tem mais condição de seguir a carreira dele de atleta. E ele faz arquitetura. E ele começa a conceber todos os tênis da Nike, aqueles tênis que era do Michael Jordan. Uhum. Cara, incrível. Todos aqueles IMAX, né? É o Air Jordan. Meu, é incrível. É maravilhoso, né? E aí por aí vai. Tem pessoal que também faz cenografia de show. Meu, pra quem gosta de arquitetura, arte, abstract, você só pega alguma coisa pra comer e deixa rolar. Ah, deu agora até vontade de eu ver isso daí. É maravilhoso, cara, é maravilhoso. Gente, falamos demais, papo bom demais, e eu queria muito agradecer, infelizmente, falar que tá acabando o nosso amigo construtor. César, foi um prazer ter você aqui hoje. Eu queria ter mais 2, 3 episódios para estar falando com você. Que papo gostoso, que papo rico, maravilhoso, tá? E, cara, eu só tenho gratidão, só tenho felicidade, só vibe boa. Obrigado que você veio hoje. Ah, eu que agradeço estar aqui nesta cadeira. No próximo episódio eu estarei naquela cadeira, né? Com certeza. Mas, sim, esses papos sobre coisa na parte de arquitetura, como que você consegue melhorar, né? Melhorar tudo, as questões de processo, usando tecnologia para ajudar cada vez mais as pessoas a fazerem as coisas mais fáceis, de uma forma mais fácil, né? E de uma forma mais certeira, né? Sim, mais A gente precisa. nem falou aqui, né, que o tempo voou, mas também tem a questão que você, com a tecnologia, você consegue, vamos dizer assim, perder menos insumos, gastar menos, ter um Sim. gerenciamento melhor da obra, Uhum. o gerenciamento melhor das pessoas, problemas que você vai ver em perspectiva, você vê antes, você Sim. consegue corrigir, Dá pra ver tudo antes. economizar. Tudo isso na né? fase de projeto. É maravilhoso. Gente, só tenho que agradecer você no nosso amigo construtor, nosso segundo episódio, tá? O próximo episódio vai ser um cara bom demais. O nome dele é João, meu amigo. Ele é da parte de conforto. O cara é fera, ar-condicionado. Você que quer colocar um ar-condicionado em casa, você não sabe como fazer, qual colocar. Você vai colocar o de parede, que é de high wall. Se você quer colocar um cassete, que é já no forro do teto. Meu, vai ser um episódio que vai ilustrar, vai tirar tuas dúvidas em relação a colocar um ar-condicionado na sua casa. Fora dizer a parte de conforto que ele vai explicar bem pra gente. Conforto acústica, conforto térmico, né? Todas essas coisas. Com certeza. Gente, agradeço demais a audiência, a atenção. Tamo junto. Até o próximo encontro aqui do nosso Meu Amigo Construtor. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite.